Bem-vindas a esta exploração, quase um café com fé, focada hoje em Gênesis capítulo 13. Olá, um capítulo bem interessante mesmo. A fonte é essa mesmo, né? Gênesis 13 da Bíblia. E a nossa conversa aqui vai ser para tentar entender melhor essa separação do Abrão e do Ló. As escolhas ali, as promessas de Deus que vem depois. Exato. Tem muita coisa acontecendo ali. Ok, vamos desempacotar isso aqui. O capítulo começa mostrando o Abrão voltando do Egito, né? Isso, depois daquela passagem complicada por lá. E ele não volta assim sozinho. Ele vai para o Negueb, aquela região mais ao sul, com a esposa, o sobrinho Ló e, bom, tudo que ele tinha. E o texto faz questão de dizer, né? Abrão era muito rico. Muito gado, prata, ouro. E ele volta para um lugar específico, ali entre Betel e Ai, onde ele já tinha antes feito um altar, invocado o nome do Senhor. Um lugar com significado para ele. Sim. Um lugar de conexão espiritual anterior. E aí é interessante notar como essa riqueza toda, que é uma bênção, acaba virando tipo um problema. Pois é, como assim? Bom, o Ló, que andava com Abrão, também tinha enriquecido muito. Rebanhos, tendas, enfim. Ah, sim, o versículo 5 fala disso. Exato. E aí vem o ponto-chave. Lá no versículo 6. A terra não suportava os dois morando juntos. Era gente demais, animal demais pro lugar. Entendi. A própria prosperidade causou um aperto. Justamente. O que é fascinante aqui é a riqueza se tornando um ponto de tensão. E isso não fica só na teoria, né? Começa a ter briga. Ah, é verdade, a desavença entre os pastores deles. Isso. E tem um detalhe que às vezes passa batido, no versículo 7. Os cananeus e os ferezeus já moravam naquela terra. Quer dizer, não era só um problema entre eles. Não? Já tinha gente lá. O espaço e os recursos, tipo água, pasto, já eram limitados, disputados. Isso só aumenta a pressão, sabe? A situação ficou, insustentável. E aí entra a atitude do Abrão, que eu acho impressionante. Vendo essa confusão toda, Sim. ele chama o Ló para conversar. Ele busca a paz. Diz algo como, olha, não vamos brigar. A gente é família, né? Parente próximo. Uma abordagem bem madura. Totalmente. E em vez de, sei lá, mandar por ser mais velho ou líder, ele faz uma proposta muito generosa. Ele basicamente diz, vamos nos separar e você escolhe primeiro para onde quer ir. Isso é forte. A terra tá aí na sua frente, ele fala. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Aqui é onde fica bem interessante essa postura dele. Com certeza. Mostra uma confiança que não está só no que ele vê, né? Uma fé maior. Exato. E a escolha do Ló, em contraste, diz muito também o que ele faz. Bom, o Ló, ele olha. A escolha dele é totalmente visual. Ele levanta os olhos e vê o quê? Todo o Vale do Jordão. E como era esse vale? O texto descreve como muito bem irrigado. Tipo uma maravilha. Compara com o Jardim do Senhor com a terra do Egito. Uau! Pareceu o melhor lugar, sem dúvida. Parecia uma escolha baseada, sim, totalmente na aparência de prosperidade, na vantagem imediata, e o texto lembra que isso foi antes da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Ah, importante esse detalhe. Sim. Aí, o Ló escolhe para ele esse vale todo e vai indo para leste. Acontece a separação física. Abrão fica em Canaã. E Ló? Ló vai armando as tendas dele cada vez mais perto de Sodoma. E aí o texto dá aquela pincelada sobre Sodoma, né? Exatamente. Versículo 13. Diz que os homens de Sodoma eram maus, que eram grandes pecadores contra o Senhor. É uma informação direta, sem rodeios, que contextualiza para onde Ló estava indo, né? Mesmo que a terra parecesse boa. Tenso. E o interessante é que é logo depois que Ló sai, depois dessa atitude generosa e de fé do Abrão, que Deus fala com ele de novo. Isso é um momento chave de reafirmação da promessa. Deus chega para Abrão e fala, olha aí ao redor, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu vou dar para você. Para você e para sua descendência, e mais, para sempre. É uma confirmação poderosa. E ainda tem a promessa da descendência numerosa, né? Sim, como o pó da terra, incontável. Se a gente conecta isso ao quadro geral,
É Deus reforçando o pacto justamente quando Abrão mostrou confiar mais na promessa divina do que na melhor terra aparente, que ele deixou Ló escolher. Faz todo sentido. E Deus ainda manda ele andar pela terra? É percorrer a terra, como um ato simbólico mesmo de tomar posse daquilo que foi prometido pela fé, sabe? E Abrão obedece. Obedece. Ele desmonta o acampamento e vai para os carvalhos de Marré, lá em Hebrom. Um lugar que vai se tornar bem importante na história dele. E o que ele faz lá? De novo, constrói um altar ao Senhor, reforçando essa conexão, essa caminhada de fé, mesmo depois da separação difícil do Ló. É um marco. Então, resumindo um pouco, a gente vê a riqueza trazendo o conflito, né? A liderança do Abrão buscando a paz, sendo generoso. A escolha do Ló muito baseada no que parecia bom aos olhos. Exato. E como consequência para Abrão vem a confirmação e até a expansão da promessa de Deus, ligada diretamente à fé que ele demonstrou. Perfeito. E, assim, isso levanta uma questão importante para nós hoje, eu acho. Qual seria? Sobre como a gente faz as nossas escolhas, sabe? Quais critérios a gente usa? É mais pelo que brilha na hora, pelo que parece mais fácil ou vantajoso agora, tipo Ló? Ou é mais confiando em princípios, em relacionamentos, numa visão de longo prazo, mesmo que não seja o caminho mais óbvio ou fácil, como Abrão fez? Porque as consequências dessas escolhas, né, elas vão muito além do imediato. Elas definem caminhos inteiros, muitas vezes de formas que a gente nem imagina na hora. Uma reflexão final bem provocadora mesmo. Ótimo ponto. Pois é. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui com Gênesis 13. Nossa próxima análise detalhada focará em Gênesis 14. Até lá!